Então vamos lá falar de Grécia no período clássico. Como cada período tem a sua marca, o clássico são duas guerras, Guerra Médica e Guerra do Peloponeso, uma causa e consequência da outra, tá? O período arcaico que antecede esse foi o momento de consolidação das cidades-estado, e elas estão ali no seu auge. E assim, né, de todas elas, as duas principais, Atenas e Esparta, que tem uma composição política, social e educacional bem diversa, até porque foram povos, né, diferentes que participaram desse crescimento dos genos até virarem polis. Enquanto em Esparta você tem uma origem muito mais centrada nos dórios, aqui, né, em Atenas tem muito mais dos aqueus, nos jônios e também nos eólios. A primeira guerra desse período é, né, ou são, na verdade, as guerras médicas. Essas guerras médicas, sim, no plural, né, são várias subsequentes umas às outras, até porque nesse momento da história, né, tem que pensar que toda a logística ela é complicada. Você não tem uma fábrica de armamento, você não tem um estaleiro ali, né, que faz navios à torta e direita. Até pessoas, né? Então, uma quantidade de pessoas para poder guerrear, ela tem que existir, a comida tem que ser produzida. Então, o primeiro confronto, tá, das guerras médicas, também, né, conhecidas como guerras greco-pérsicas, vai acontecer ali em 490 a.C. Os persas acabaram se expandindo muito ali para o lado oeste, né, da costa asiática, da Ásia Menor, e deram de cara com cidades-estado que estavam, né, ligadas a Atenas, tá? Cidades gregas ali da Jônia, que era Mileto, por exemplo. Então essa interdependência de Atenas, né, com, por exemplo, Mileto, faz com que Mileto peça ajuda para Atenas. E Atenas, uma cidade forte, né, uma cidade lá na planície da Ática, muito potente no comércio marítimo, não vai negar ajuda, né, para os seus parceiros e vai encarar essa expansão territorial persa, no caso assim, vai comprar a briga, né, das cidades ali da Jônia, que estão, né, querendo resistir à dominação do Dario I, dos persas. Vai atrair a guerra, né, para a Grécia, e o confronto entre eles vai acontecer na planície de Maratona. Nessa batalha, né, batalha dentro das guerras médicas, você vai ter assim, 2-1. Vai ter 20 mil persas para 10 mil gregos, só que os gregos estão em vantagem territorial. Eles estão numa parte elevada e vão usar esse relevo justamente a seu favor. E vai dar muito bom, porque pensa vocês, gente, enquanto os persas, né, estavam ali com 20 mil homens, eles vão perder 6 mil vidas. É muita coisa para esse período histórico. E os gregos, com os seus 10 mil, mas estão ali na parte mais elevada e usando, né, essa vantagem geográfica que eu falei para vocês, perdem apenas 192 soldados. Bom, a batalha de Maratona, legal, né, venceram, só que assim, não venceram a guerra. É óbvio que os persas vão voltar. Esse retorno deles, 9 anos depois, não será mais comandado por Dario, mas vai ser comandado por Xerxes, o filho dele, que assistiu essa derrota dele e é óbvio, né, vai querer vingar ali a vergonha que o pai passou. Então, acontece em 480 a.C. o retorno dos persas, só que, assim como os persas passaram essa quase década se preparando, né, para ensinar para os gregos quem é que manda no pedaço, quem é que tem o exército de mortais, os gregos também se prepararam organizando a Liga de Delos. Então essa junção militar de várias cidades-estado, tudo isso pensado, organizado, gerido pelos atenienses, tá? A Liga de Delos, que passou esses 9 anos aí juntando soldados, tesouro, navios, lá na Ilha de Delos. Deu bom. Eles se uniram, né? Inimigo meu amigo é. Deixaram de lado os seus conflitos, né? As cidades-estado gregas, tinham muitas rivalidades internas, deixaram de lado esses conflitos para poder derrubar o inimigo. Uma das batalhas desse segundo confronto greco-pérsico vai ser justamente perdido pelos guerreiros espartanos, que vai ser a famosa Batalha de Termópilas. Termópilas, passagem quente.
Mas assim, né, não foi por inabilidade dos hóplitas gregos, e sim por traição, né? O Leônidas, o rei espartano, ele vai ser traído por um espartano, sim. Tinha gregos, né, de lá para cá, tinha persas de lá para cá, tinha muitos gregos, são seres humanos, que nessa hora do tipo assim, eu preciso escolher um lado, né? E acho que o exército de imortais lá dos persas, eu acho que eu vou ter mais vantagem, né, lutando daquele lado porque eu vou viver. Então teve uma traição e essa traição vai resultar, né, na derrota ali dos espartanos, mas apesar dessa derrota, ainda assim os gregos vão conseguir vencer os persas, tá? E a última batalha vai ser a Batalha de Plateia, e eles vão oficializar então essa derrota para os gregos, assinando uma paz, a paz de Calhas. Quando os persas estão derrotados, você imagina assim, né? Bom, então não precisa mais, né, dessa junção de esforços econômicos, militares, que a gente concordou com Atenas, que foi de cidade em cidade convencendo, que não tem mais o inimigo. Pois é, precisar não precisava, mas Atenas vai se impor. Durante a gestão de Péricles, que não por acaso vai ser chamada a Era de Ouro de Atenas, as cidades não vão mais optar por participar, mas elas serão obrigadas. Vem uma fase de imperialismo ateniense. E esse imperialismo, aonde, né, as outras polis são obrigadas a continuar contribuindo, vai fazer com que, enfim, aqueles, né, indivíduos, aquelas cidades-estado que estavam descontentes, elas procurem, né, alguém que possa livrá-los dessa hegemonia, né, desse imperialismo chamado imperialismo ateniense. E esse alguém, óbvio, né, é justamente a polis divergente, que vai ser Esparta. Durante o reinado do Péricles, como é que ele se impôs, né? Ele se valeu do tesouro. Atenas foi destruída durante as guerras médicas. Atenas foi uma das primeiras na história que vai usar uma técnica que depois, né, vai ficar mais eternizada pelos russos, a tática da terra arrasada, que tanto aconteceu nas guerras napoleônicas, quanto aconteceu lá, né, na Segunda Guerra Mundial. E eles fizeram isso, só que assim, devastou a cidade. E dele pega o tesouro de Delos, reconstrói, embeleza, uma ostentação, inclusive faz uma muralha em volta de Atenas. E toda essa, né, ostentação e essa usurpação do tesouro vai gerar a rivalidade, uma guerra civil, tá? Começa então a outra guerra decorrente dessa, que é a Guerra do Peloponeso. O Péricles, além, né, tô lembrando aqui de toda essa reforma, é ele que vai construir o Partenon, que tem lá, né, 192 colunas. Eu andava errando esse número, 192 colunas. E ainda por cima, né, ele vai criar a mistoforia. Ele leva mais à frente ainda a democracia do Clístenes, porque agora ele cria esse pagamento para quem está exercendo o cargo político, para de verdade ser possível a contribuição do indivíduo que se disponibiliza, né, a estar ali decidindo a vida da polis. Beleza. Os espartanos então vão organizar a Liga do Peloponeso e começa essa guerra civil que tem muito historiador que compara inclusive com a Guerra Fria, porque são duas polis, né, conjugadas com os seus aliados, que têm visões políticas e educacionais bem diferentes, né? Conversamos inclusive em algumas aulas sobre a visão do papel da mulher de um lado e de outro, né? O quanto era diferente. E a cidade de Esparta era, né, um poderio militar terrestre, vai conseguir derrubar, vai ter a tirania dos 30, mas assim, uma guerra civil é a pior coisa, né? Vai entrando uma na outra, daí vem Tebas, então acontece esse enfraquecimento, tá? Atenas e Esparta, por que eu falei da Guerra Fria? Eles não entraram em confronto direto. Teve conflitos indiretos, assim como teve a Guerra Fria, né? A Guerra da Coreia, do Vietnã. Mas assim, ficaram vulneráveis. Ficaram vulneráveis para qualquer outro que pode, né? E sempre estão, já que terra é sinônimo de riqueza, de olho ali na Grécia. E acabou então que eles ficaram, né, desprotegidos para um ataque de um vizinho, que eram os macedônios.
E é aqui que vai entrar o Alexandre o Grande. A Grécia vai ser incluída nesse domínio macedônico, vai ser um grande fator cultural, mas, né, não está sozinha agora. Vai ser a cultura grega vai ser misturada com outras e a gente entra numa outra fase que conversamos outro dia, que é justamente o período helenístico, certo? Tchau para vocês. Beijinho.